Dé, pergunta extra aqui especial para o meu canal do YouTube. Você fala da diferença entre representação e representatividade, né? Fala bastante sobre isso. Então, eu queria que você explicasse mais sobre esses conceitos e como que nós, brancos, podemos contribuir de forma prática na busca dessa igualdade real. Isso é um entendimento que eu fiz em conjunto com a minha sócia, que fazia o Criando Crianças Pretas comigo. Então, isso não é um conceito meu e nem dela, porque é uma coisa que muitas pessoas pretas estão estudando. Não eu só vou fazer aqui um compilado do que é o meu entendimento sobre isso e que é um entendimento prático. A representatividade, ela é quando você pode mudar as coisas, quando você está numa posição de poder. Se não é isso, é só representação. Vamos traduzir isso na prática. Se a criança consegue enxergar uma boneca preta quando ela vai comprar uma boneca, isso não é representatividade. Isso é só a representação de uma pessoa, né? É a representação de algo. Quando a gente vê uma atriz preta numa novela, isso não é representatividade, é representação. Representatividade é quando a diretora for preta, a roteirista for preta, então, representatividade, para mim, é quando a pessoa tem um poder de agir, quando ela tem um poder na mão, quando ela pode fazer alguma coisa. E qual é a questão disso? A história sempre vai ter o ponto de vista de quem conta. Quem conta as narrativas que a gente ouve? Os brancos, geralmente. Tanto eles contam sobre a história deles e contam até sobre a nossa história. Então, a engrenagem lá do racismo estrutural faz com que pessoas brancas ouçam pessoas brancas. Existe aí um pacto social disso, né, da branquitude. Tem uma autora que fala sobre isso, eu já disse que eu sou péssima com nomes, mas existe esse pacto, então pessoas brancas ouvem pessoas brancas consomem de pessoas brancas. Existem várias pesquisas que mostram que quando você vai contratar alguém, de uma forma ou de outra, você vai ter, sim, preferências por quem você tem afinidade. E se vocês constroem essa narrativa de afinidade entre vocês, qual é a chance de uma pessoa preta chegar numa liderança? E enquanto as pessoas pretas não chegarem na liderança, as representações vão ser poucas. Entende o que eu estou falando? As representatividades e representações vão ser poucas. Porque, assim, a representatividade, ela importa e muito, principalmente quando a gente é preto. Então, uma criança vê uma boneca preta, muda a forma como ela enxerga o mundo. Uma criança assistir uma apresentadora preta na TV, e aquilo dá um lugar para ela de pertencimento, na verdade, que é incrível. Então, as pessoas, para a gente preta, a representatividade importa sim. Mas as pessoas brancas não podem se apropriar disso, cinzentando de abrir espaços no poder para pessoas pretas, para que essa engrenagem funcione de forma natural e normativa, com pessoas pretas tomando decisão. Por que eu falo isso? Um exemplo, teve uma mulher preta maravilhosa que ganhou um reality show no Brasil. Beijo, Thalminha. Ela é maravilhosa, ela foi lá, fez o papel dela, lutou contra a maré e venceu um programa, né, onde a maioria era branco, num país racista. Ela foi e fez a parte dela. Ok. Pra gente que é preta, isso significa muito. Ela representou a gente, ela venceu, ela lutou, uma mulher preta médica. O que aconteceu? Muita gente branca pegou a foto dela, postou no Instagram com a hashtag representatividade importa. No dia. Foi todo mundo, uma comoção, nossa, que felicidade. E no outro dia? No outro dia nada mudou. No outro dia, as crianças pretas e pobres continuaram não podendo sonhar sem médicas. E as pessoas, então, muita gente branca está achando que posicionamento é post na internet. Mas na ação, no dia a dia, as coisas não mudam. Uma amiga minha branca que mora no Rio disse isso, cara, semana passada todo mundo postou foto, dizendo que representatividade importa, todo mundo postou isso. Quando foi ontem, deu mó bafafá no meu prédio, porque o cara foi entregar uma comida
e o motoqueiro entregou a comida, o porteiro achou que era dele e pegou a comida. E confundiu, porque não era dele, era pedido de um morador. Mas deu um bafafá, porque o porteiro negro comeu a comida do morador, sabe? Não passou pela cabeça dele. E ele falando que ele tinha pedido, eles precisaram subir no apartamento do morador para perguntar para o morador, para confirmar se ele tinha pedido comida. Eles não acreditaram no que o porteiro estava dizendo. Então, cadê o antirracismo que vocês postaram na internet? Cadê o selinho que todo mundo está querendo de antirracismo? Se na prática, se nos comportamentos a gente continua... Aí é isso, enquanto a gente não estudar o racismo, a gente vai achar que racismo são só as manifestações de ódio. A gente não vai achar racismo nessa cena, onde duvidam que o porteiro teria pedido comida no aplicativo que isso é só coisa de morador. Deixa eu voltar no exemplo da Thelma que você deu do Big Brother. Pode falar Big Brother? Ué, eu não falei o nome, porque, sei lá. Você não falou, eu vi, mas pode falar, imagina, claro, não tem problema nenhum. Não tem como negar, imagina, esse Big Brother representou muita coisa na sociedade, muito, muito. Agora, então, ficou evidente o que você falou, ficou claro para entender. Mas, então, para essa representação virar representatividade, o que você acha que tinha que acontecer? E outra coisa, se a representação não é o caminho para chegar na representatividade? Representação e representatividade importam. As duas coisas importam muito. A gente tem que parar de se apegar... O AD Júnior falou isso aqui, né? Numa conversa com você, que as pessoas se apegam no conceito e não fazem coisas na prática. Não falou isso? Sim, eu assisti. Então, assim, dos efeitos da prática mesmo. Além dessas palavras todas, que tudo importa, pessoas pretas precisam estar no poder. Pessoas pretas precisam ter tomada de decisão. Gente preta como presidente, de uma organização, vai contratar gente preta. Gente preta, entende? O diretor preto de um filme vai dar a narrativa da gente sobre aquilo. Então, não vão ser filmes com gente preta numa narrativa branca. A gente precisa começar a contar a nossa história. E a gente só tem poder institucional de contar a nossa história quando a gente estiver na liderança. Quando a gente estiver no poder, quando a gente não estiver só limpando o chão. Sim. Então, na realidade, o que importa é, você taxa representatividade e representação, as duas coisas importam muito, mas as pessoas precisam dizer, olha, representatividade é contratar um diretor preto aqui na minha empresa, é contratar na minha produtora. Quantas pessoas pretas dirigem você? Sim. Nunca tive um diretor preto. Então, como é que você quer que um apresentador seja preto se a cúpula... Eu estou falando de TV porque é uma coisa que eu gosto muito e onde o meu trabalho é de comunicação. Então, por isso que é mais fácil usar os exemplos de TV. Mas como é que a gente quer mais gente preta como protagonista em novelas se quem escreve, quem dirige são as pessoas brancas? Aí, quando chama, a gente fica no lugar da diversidade. Lembra dos brinquedos pretos, dos livros pretos? Tipo, tem que ter... Agora tem isso, né? Tem que ter uma pessoa preta, porque o mundo não admite mais que os lugares não tem. Então, arruma lá uma pessoa, sabe? E a pessoa vira um... Mas você quer dizer que muda a estrutura de como as coisas são sempre pela narrativa e pelo olhar do branco. É isso, né? A narrativa, a história é contada pelas pessoas brancas, não sou eu que estou dizendo. A história é assim. Isso só mudaria quando realmente as pessoas negras tiverem a oportunidade de falar a sua narrativa, de falar do seu jeito, de estar na posição do poder. E é por isso que a gente luta pelas crianças. Aí volta as crianças, porque eu só acredito realmente nas crianças. Se a gente não preparar as crianças para isso, a gente não vai mudar a forma como as coisas funcionam. Ideia, só para terminar aqui, porque a gente está falando aqui de diretores, né, chefes, presidentes, etc., que correm o risco de virar representação, né? Então, assim, na prática, para a pessoa que está assistindo o vídeo, assim, no seu dia a dia, sem falar de chefe, de presidente, de dono de empresa, de dono de agência, de dono de banco, seja o que for, a pessoa que é branca, com uma vida pacata, assim, uma vida comum, como ela
pode agir para quebrar essa engrenagem? Ela pode questionar por que as pessoas pretas não estão no poder. Ela pode questionar, é sempre sobre isso. Eu sei que eu poderia vir aqui dizer para você que é comprar um brinquedo preto, um livro preto, de um personagem. Eu podia dizer isso para você, mas isso não muda a estrutura, sabe? Enquanto tem um livro muito simples, é que eu não tenho ele físico, eu tenho ele no virtual, mas ele chama Racismo Estrutural, do professor Silvio Almeida. É um livro finíssimo, muito fácil para entender como funciona a estrutura. E lá ele fala sobre isso. Não, enquanto a gente não fizer uma reparação financeira, enquanto a gente não colocar essas pessoas de uma forma que elas mudem como as coisas funcionam, a gente não consegue resultado. Então, um exemplo. Quantas pessoas pretas existem na escola do seu filho? Quantas pessoas pretas existem? Isso é um questionamento prático. Quantas pessoas pretas existem como são seus pares no seu trabalho? Quantas pessoas pretas são empresários da qual você consome, da qual você compra? Quanto por cento do seu dinheiro, e aí eu tô falando do mercadinho, tô falando da padaria, tô falando do... Se nesses lugares não existem pessoas pretas, aí você entendeu como é que a engrenagem funciona e o que precisa mudar. E o que precisa ser questionado por todo mundo, é isso que você quer dizer? Começa pelo questionamento. Eu tenho o incômodo, eu tenho uma amiga que diz que a mudança começa com o incômodo. Sim, então, claro. O primeiro passo é você se incomodar, que é o que está acontecendo nas últimas semanas, né? Todo mundo despertou, um monte de gente descobriu que existe racismo. Então, as pessoas começaram a se questionar, e é tão difícil, porque quando eu sempre falo que a consciência é um caminho sem volta. Quando isso tudo está na tua frente de forma aberta, que você começa a enxergar o racismo como ele sempre existiu, mas só agora você começou a enxergar, e tá tudo bem? Tá tudo bem se você fizer algo com isso, né? Não virar só uma onda na internet. Quando abre isso, você vem um monte de coisa. Você sente dor, você sente raiva, você fica desesperançoso, você não acredita. A única coisa que não pode é parar. Não pode parar. Tem que ser um caminho sem volta. Tem que estudar, vai ficar bravo, vai ficar contrariado, vai ficar irritado, vai ficar com raiva, vai brigar entre a família, porque isso dá treta imensa com as nossas tias, nossos pais velhos, vai dar treta, mas tem que respirar e tem que continuar. A gente só não pode parar. É isso. Obrigado, Dé. Imagina. Prazerzaço.